todas, a todos. Nessa semana vamos comentar o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. No Brasil, nesse domingo, o trecho do Evangelho é outro, é o Evangelho de Lucas sobre Maria, pois a festa da Assunção de Maria, que na Itália se festeja no próprio dia 15 de agosto, no Brasil é transferido para o domingo. Porém, optamos para seguir a liturgia italiana devido à enorme riqueza e complexidade deste evangelho, que é o evangelho da mulher cananeia, um texto desafiador ao qual o exegeta Alberto Maggi dedicou valiosos estudos para nos ajudar a compreender a sua profundidade. Então, vamos ler o trecho do evangelho e depois escutar o comentário. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidônia. Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: atende-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela replicou: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: mulher, é grande a tua fé, faça-se como desejas. E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Quando lemos os evangelhos, é necessário sempre distinguir o que o evangelista quer nos transmitir e o modo como o faz. Para comunicar a sua mensagem, o evangelista Mateus utiliza, de fato, gêneros literários e imagens figurativas que nem sempre resultam em uma imediata compreensão, como acontece no trecho de hoje. O episódio se abre com uma cena desconcertante, a fria recusa de Jesus diante do grito de uma mãe angustiada pela grave doença da própria filha. Mas aquela de Mateus não é uma simples descrição de um fato de crônica. É um ensinamento profundo dirigido aos fiéis, aos cristãos daquela época e de hoje, que ainda são relutantes em compreender o amor universal de Deus para toda a humanidade. Para Deus não existe um povo privilegiado, não existe um primeiro nós e depois os outros. Existe apenas o seu amor sem fronteiras, sem limites. Jesus já tinha tentado anunciar esta abertura universal no capítulo 8, encontrando desde o primeiro momento enormes resistências. Naquela ocasião, em Cafarnaum, tinha louvado a fé do centurião romano, uma fé que não tinha encontrado nem mesmo em Israel, profetizando que muitos pagãos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto os filhos do reino, convencidos de ter a exclusiva do banquete divino, vão permanecer fora. Cada vez que Jesus, então, proclama o amor de Deus para todos os povos, se choca com a dura resistência dos seus discípulos, que realmente não querem saber de estender a sua ação também aos pagãos. Após um violento confronto com os fariseus e os escribas vindos de Jerusalém sobre o tema das tradições religiosas, da pureza ritual, Jesus é obrigado a refugiar-se ao norte da Galileia, em terra pagã, em direção às regiões de Tiro e Sidônia, habitadas pelos antigos cananeus. Pela enésima vez na história, a terra prometida se revela terra de ameaça e rejeição, da qual o Senhor deve fugir para salvar a sua própria vida.
No Antigo Testamento, Tiro e Sidônia eram a própria figura do paganismo, e ainda assim, precisamente naquelas terras, a Bíblia recorda gestos de graça inesperados. O profeta Elias foi enviado precisamente à região de Sidônia para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. O próprio Jesus já tinha advertido as cidades galileias de Betsaida e Corazim: no dia do julgamento, a sorte de Tiro e Sidom será mais suportável do que a delas. E o episódio de hoje reflete, portanto, o profundo conflito vivido pela primeira comunidade em relação à missão entre os pagãos, e prepara a segunda partilha dos pães, que ocorrerá precisamente entre as multidões pagãs. Se os fariseus se escandalizaram com a mensagem de Jesus, agora se trata de ver se os discípulos entenderam o ensinamento sobre o verdadeiro puro e impuro. E o propósito do evangelista aqui é muito claro: demonstrar, então, que o reino não é uma propriedade exclusiva de Israel, mas será oferecido a todas as nações. Enquanto Jesus, então, caminha em direção à terra pagã, vem ao seu encontro uma mulher daquelas regiões. Mateus especifica a sua origem justamente para relembrar essa inimizade profunda, secular, entre judeus e cananeus. A proximidade geográfica tinha alimentado por séculos um ódio visceral. Se a um pagão qualquer era permitido tornar-se discípulo prosélito do judaísmo, para os cananeus isso era taxativamente proibido. A própria lei continha prescrições duríssimas contra os povos de Canaã. Não farás com eles aliança e não lhes fará graça, diz o Deuteronômio. Apesar deste abismo de preconceito e desprezo mútuo, a mulher cananeia se dirige a Jesus gritando: "Tende piedade de mim, Senhor, filho de Davi." Nesta invocação há um mal-entendido de fundo. A mulher vê em Jesus o enviado de Deus, ela chama Senhor, capaz de ajudá-la, mas ao mesmo tempo o chama filho de Davi, ou seja, o identifica com o Messias nacional e guerreiro de Israel, o rei que tinha submetido pela força os povos pagãos. Então, reconhecendo-o como filho de Davi, a própria mulher paradoxalmente limita a sua ação entre os limites religiosos e étnicos de Israel. E não é por acaso que, no Evangelho de Mateus, quem chama Jesus filho de Davi são os cegos. A cegueira é a figura daquela mentalidade tradicional que é incapaz de ver a novidade de Jesus e permanece prisioneira do mito da supremacia de Israel. A mulher se considera uma inferior, uma excluída da salvação trazida a ela por um Messias judaico. E, apesar disso, implora por uma intervenção para a filha, muito atormentada por um demônio. A partir desse momento, no entanto, a cura física passa para um segundo plano. A atenção do evangelista se concentra toda no diálogo cerrado entre Jesus e esta mãe pagã. Diante dos gritos da mulher, Jesus não lhe respondeu nem uma palavra. Por que esse silêncio? Porque a mulher se dirigiu ao filho de Davi, e Jesus não é o rei davídico. Não pode responder a uma lógica de privilégio e nacionalismo. Os discípulos, por sua vez, compartilham plenamente a mentalidade da mulher e a mentalidade da época sobre a superioridade judaica. Então, em vez de sentirem compaixão, eles se sentem incomodados e pedem brutalmente a Jesus que se livre dela, despede-a. Esse verbo, esse imperativo, é o mesmo usado no episódio da partilha dos pães. Manda-os embora.
Para a tradição teológica judaica, o Messias devia ser um pastor solícito apenas para o rebanho de Israel. E para a religião judaica, o Messias, na sua função de pastor, devia interessar-se apenas do rebanho de Israel, restabelecendo então a justiça e recuperando as ovelhas perdidas. Jesus, que já constatou a situação desesperada em que se encontra o povo, lembremos a frase de Mateus que diz: vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus demonstra-se verdadeiro Messias, mas com uma novidade: a sua obra não se limita a um povo, mas será dirigida a todas as gentes, todos os povos. Por isso, Jesus responde aos seus discípulos, usando uma expressão que reflete a mentalidade deles de cunho nacionalista e aparente recusa em relação à mulher cananeia, que tem o objetivo de libertá-los de seus preconceitos religiosos. Mas a mulher não se rende. Ela insiste novamente, se aproxima, se prostra diante deles, um gesto de adoração que recorda o dos magos pagãos, no capítulo 2, no nascimento de Jesus. E essa vez não usa mais o título nacionalista de filho de Davi, mas o chama simplesmente: Senhor, ajuda-me. Então está começando a entender que, superando os cercados da religião étnica, o seu pedido pode receber escuta. A este ponto, Jesus pronuncia uma frase dura, quase sem piedade: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Na cultura da época, devemos saber que o termo cão era um insulto grave com que se indicavam os pagãos, considerados impuros e, portanto, excluídos da salvação. E segundo a tradição judaica, os filhos, os judeus, estavam destinados a dominar e os cães, os pagãos, a ser dominados. Para a norma religiosa, o pão da bênção cabia apenas aos filhos, que observavam os preceitos de pureza. Então, dá-los aos pagãos significava profaná-lo. Por que Jesus usa uma linguagem tão chocante? Mais uma vez, para desmascarar a desumanidade de uma ideologia religiosa que divide os homens entre merecedores e não merecedores do amor divino. Então, Jesus põe a nu essa absurdidade desse sistema, para ajudar tanto a mulher quanto os discípulos a crescer, a fazer um salto de qualidade. E a mulher recolhe o desafio com uma inteligência e uma fé extraordinários. Responde a Jesus, chamando-o mais uma vez apenas de Senhor, sem nem mesmo repropor o pedido de cura, mas fazendo alavanca no bom senso e na humanidade. Ela diz: é verdade, Senhor. Contudo, também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher entendeu aquilo que os discípulos ainda têm uma imensa dificuldade em aceitar. Ou seja, que o amor e a compaixão de Deus superam qualquer barreira étnica, social e religiosa. Acima de qualquer doutrina, um gesto de humanidade não se nega a ninguém. A cananeia não pretende tirar o pão dos filhos, mas pede que a mesa de Deus seja suficientemente grande para não excluir ninguém. Intui que para ela não haverá apenas migalhas, mas que há um lugar no banquete do reino. Então, do diálogo emerge um itinerário de crescimento espiritual e humano extraordinário. A mulher realiza um caminho de libertação, partida invocando o filho de Davi, então permanecendo prisioneira no esquema do Messias rei, passa depois a invocar o Senhor para pedir ajuda. Chega, por fim, a chamá-lo de Senhor, sem pedir mais nada para si,
mas afirmando com dignidade que a compaixão e o amor pelo outro valem mais de qualquer observância e fronteira religiosa. Naquele momento, então, atinge a estatura de uma pessoa plenamente livre e consciente. Diante desta intuição, Jesus explode numa expressão de imensa admiração. Mulher, grande é a tua fé. Faça-se para ti como desejas. Naquela resposta, Jesus vê realizada a boa nova. Jesus não realiza nenhum gesto ritual, não pronuncia fórmulas, não expulsa fisicamente o demônio. O episódio inteiro está centrado no diálogo. É a grande fé dessa mulher que opera a cura da filha. Aquele demônio que tormentava a moça era a figura de todo o preconceito religioso e cultural que discrimina, divide e mantém em escravidão as pessoas. O encontro com a verdade de Jesus se torna fator de libertação imediata. A resposta dessa mãe pagã põe em destaque, por contraste, a trágica cegueira dos discípulos. A fé e a abertura dos pagãos em direção a Jesus põe ainda mais em relevo o fechamento e a incompreensão dos discípulos em relação ao seu mestre. A grande fé de uma mulher, e além disso pagã, opõe-se, em particular, à pouca fé de Pedro. Que a audácia e a fé sem barreiras dessa mulher nos inspirem a superar qualquer preconceito, lembrando-nos de que o coração de Deus é sempre amplo o suficiente para acolher a todos. Então, obrigada pela escuta e até semana que vem.